Vocês sabem que a esquerda ela é famosa com seus discursos contra o ódio, ou seja, apoiar mulheres e, entre tudo, pautas que consideram que são minorias. Pois é, mas uma coisa é o que a esquerda diz e outra coisa é o que ela faz. Mas quando a gente fala de violência doméstica contra as mulheres, as esquerdas e principalmente os seus membros são os principais que cometem essas coisas, não é mesmo? Se for corintiano, pode. Mas olha o seguinte. O presidente, o ex-presidente da Argentina, que é o Alberto Fernandes, ele agredia sua esposa. Isso aí é uma coisa que já acontecia há muitos anos, desde 2018, quando a gente viu que foi divulgado umas imagens na internet que ele tinha agredido um cara em um restaurante junto com ela, e aí, assim, só ladeira abaixo. Mas agora, bem agora mesmo, praticamente ontem, ela publicou umas imagens na rede social onde ela contava e mostrava a foto dos seus hematomas por conta da agressão do Alberto Fernandes. Que, aliás, é um grande amigo de Lula, e o Lula diz que é um defensor das mulheres contra a violência doméstica, e um dos seus amigãos faz isso aí com a esposa. Pois é. Mas vocês viram a foto, ela publicou essas fotos nas redes sociais, os hematomas são bem graves e bem fortes, e claramente a matéria da Globo News publicou que ex-primeira-dama da Argentina mostra hematomas nos olhos e no braço após a agressão de Alberto Fernandes, diz o site. A ex-primeira-dama da Argentina, Fabiola Áñez, acusou o ex-presidente Alberto Fernandes de violência doméstica. Em fotos divulgadas nesta quinta-feira, a mulher aparece com hematomas nos olhos direito e também na axila direita. As imagens foram publicadas por um site de notícias que também teve acesso à conversa de WhatsApp de Fernandes com sua então esposa. Nessa troca de mensagens, ela implora que ele pare com as agressões físicas. O Partido Peronista, formação política de Fernandes, avalia emitir um comunicado de repúdio ao ex-presidente, e organizações feministas declararam apoio à ex-primeira-dama. Fernandes foi denunciado por violência física e psicológica. Ele nega a acusação e diz que sua esposa está mentindo. O ex-presidente argentino está proibido de deixar o país e de ficar numa distância de pelo menos 500 metros da ex-mulher, tá, gente? Ou seja, ele agora não vai poder ficar perto dela, obviamente vocês sabem o porquê, né? Medida protetiva que tem entre os dois, ou seja, não pode ficar perto da ex-esposa e ele não pode deixar o país porque ele está sendo condenado por crime, né? E essa matéria também saiu, sabe onde mais? Dentro de outros sites e outros veículos de informação aqui do Brasil. Só que eles vincularam muito o governo de Lula com o governo do Alberto Fernandes, né? Porque, assim, acusado de agredir a sua ex, Alberto Fernandes não pode deixar o país. Aí eles colocam uma foto do Alberto Fernandes abraçando o Lula. É tanto que, assim, vocês sabem a amizade que a Argentina tinha com o Brasil na época que ele era presidente. E já teve até vários palcos do Lula falando sobre apoio à mulher e contra a violência doméstica, não é mesmo? E o Plano News põe: o ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, não deverá deixar o país devido a uma ordem judicial emitida nesta terça-feira, depois que sua ex-companheira, Fabiola Áñez, meio que apresentou uma queixa contra ele por violência de gênero. Então agora ele não pode sair da Argentina, está preso na Argentina devido a um pedido da justiça da Argentina, ou seja, mas da vaia da esquerda, ou seja, da laia da esquerda, que está sendo condenado por um crime que eles dizem se responder, né? Vamos falar assim, se dizem ser pessoas que colaboram com isso, né? Pois é, o Lula vira falando várias vezes que ele é um democrata, que ele vai lá e ajuda as mulheres, que ele defende as mulheres, mas faz umas falas que são contra isso, como, por exemplo, virar e falar que se for corintiano, tudo bem bater, e no caso, ter amigos que são contrários a isso, como, por exemplo, vamos dizer, o próprio Nicolás Maduro, a gente pode dizer, não agrediu a esposa, mas já fez violência política com uma porrada de mulher, que, querendo isso ou não, é contra, e aliás é um dos conceitos que eram para ser debatidos pelo PT, só que na verdade não é, e agora a gente está vendo mais uma, só que com o Alberto Fernandes. Pois é, e agora está acontecendo uma das matérias também não tão pouco importantes, mas extremamente importantes. A Carla Zambelli, ela fez uma publicação dizendo
Eles nos atacaram com violência, pois sabiam que não possuíam argumentos sólidos para que pudessem nos refutar. Essa galera só prova que o amor deles termina, discurso fraudoso, que ninguém mais cai. Pois é, olhem o vídeo e entendam o que aconteceu com a questão do ataque do escritório político do PL. Eles estão querendo vencer, ó. O escritório político do PL. Isso é o ódio. É que a esquerda faz, ó. PL, Zona Norte, já começou a incomodar a esquerda, galera. Essa é a galera do amor, que na verdade, como ele disse, distribui só ódio, né, doutor? Só que tem um detalhe, esqueceram que isso aqui não é qualquer pessoa, não. Aqui é Neto Zambelli. É isso aí. Nosso escritório político da Zona Norte, essa madrugada sofreu lá um atentado, e se vocês pensam que a gente vai ficar incomodado, pelo contrário, aqui tem 30 anos de polícia e não é uma bobagem dessa que vai nos incomodar e nem tirar do foco, tá? Ah, tamo junto. Esse é meu Neto Zambelli. Pois é, a galera que se diz do amor, na verdade, é uma das principais que fazem mais discurso de ódios e cada vez mais vandalismo, né? Vamos dizer, faculdades públicas. Você entra na faculdade pública, por exemplo, vou dar exemplo pra vocês que eu já entrei, na USP em Ribeirão Preto. Gente, tá toda pichada, você entra no banheiro, não tem condição, umas coisas horrorosas que fazem lá. E não só essas, como faculdades de outros lugares também, principalmente da capital de São Paulo. E além disso também, vandalismos, vamos dizer, a praças públicas, a organizações que até no caso são privadas, a gente pode dizer assim, e até mesmo partidos, como no caso o que aconteceu agora, que foi aí um ataque ao PL. Vocês viram que rasgaram os cartazes, não sei mais o que fizeram, porque não divulgaram fotos, mas pelo visto foi uma invasão que fizeram. Coisa que não deveria acontecer. Mas vocês sabem, né? Um peso e uma medida. Se fosse alguém da direita fazendo isso contra uma pessoa da esquerda, eu tinha certeza absoluta que ia ter um mandado de prisão, ou então alguma coisa nesse sentido, né? Mas quando é a esquerda, parece que não tem problema. Tudo é possível e a única coisa que não é impossível, né, para a esquerda é continuar com essas ladainhas aí, né? Mas vocês sabem, gente, é aquela coisa. Podem fazer o que quiser, mas com certeza isso aí não é amor, e sim ódio puro. Pois é, gente, Daniela Lima. Lula se sentiu traído e atacado por decisão do TCU sobre relógio indígena. Publicação para vocês entenderem, foi feita pelo Deltan Dallagnol e é o seguinte que ele diz: na naturalização dos absurdos chegou a um nível inacreditável. No Brasil, Daniela Lima diz ontem na Globo News que Lula se sentiu muito traído e atacado pela decisão do TCU, que autorizou a ficar com o relógio de luxo que ganhou da Cartier. Lula teria ligado então para Bruno Dantas, presidente do TCU, e dito que a decisão era indigna, não estava tão correta assim. Como se não bastasse o presidente da República ligar para atacar o TCU por uma decisão que deveria ser técnica, Daniela Lima ainda diz que Bruno Dantas conversou com Rui Costa, chefe da Casa Civil, para colocar a culpa da decisão na articulação política. O Centrão, então, pesou sobre o político Lula em relação aí ao ministro do TCU. E tudo foi dito ao vivo, com maior naturalidade e tranquilidade, sem nenhuma crítica, sem nenhuma indignação. Isso é assustador. E a gente tem aqui, ó, Daniela Lima. Lula se sentiu traído e atacado sobre decisão do TCU sobre relógio indigna. Vocês vão entender o que está acontecendo. Foi uma das maiores atrocidades que a gente pode dizer que viu até hoje, ou uma das maiores passações de pano. Acostumado, não se surpreende, mas Lula ficou obviamente muito indignado. Inclusive teve o voto do Vital do Rego, que é muito ligado a ele. Que fez também. meio que para, vou ficar aqui, mas compôs. É importante... Foi 5-3 o resultado, para quem não Exatamente. sabe. Ele liga para o Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, no mesmo dia da decisão do TCU, dessa decisão, diz que se sentiu aviltado, atacado, e que a decisão do TCU era indigna e que ele estava ponderando em devolver o relógio naquele mesmo dia. O ministro ouve, percebe que a coisa ficou ruim, faz uma conversa com o chefe da Casa Civil, Rui Costa, e meio que culpa a articulação política. Diz que o Centrão
pesou ali sobre os ministros do Tribunal de Contas da União e acabou levando. Mas eu acho que o Lula está, como o Camarote falou, né, emparedado. Ele se sentiu muito traído. Na fala de um aliado, facada nas costas, a gente está acostumado, não se surpreende, mas o Lula ficou, obviamente, muito indignado. inclusive teve o voto do Vital do Rego, que é muito ligado a ele também. Pois é, vou deixar vocês com um comentário. Põe aí o que vocês acharam sobre essa fala. Foi uma fala meio não tão boa assim, não é? Foi bem passando pano pro governo petista. Pois é, põe nos comentários e aí vamos para mais matérias. E uma das coisas que tá deixando o povo bastante indignado com o governo do PT, com certeza são os prejuízos que a Petrobras vem trazendo pros brasileiros. Ou seja, o que todo mundo achou que ia subir, ou pelo menos a gente esperava que isso acontecesse, mas não aconteceu, era que não tivesse prejuízos, enfim, tivesse lucros, ou pelo menos se mantesse estável. Mas o governo Lula conseguiu trazer prejuízos para vários setores, com certeza, e ainda mais para a Petrobras. E aí o povo tá realmente muito indignado com a situação que aconteceu hoje, aliás, com todo esse prejuízo dessa empresa. Aqui ontem a gente teve uma notícia bem desagradável. Ontem à noite, a Petrobras divulgou o seu balanço e reportou um prejuízo de mais de 2,5 bilhões de reais. Mas como é que pode? No mesmo trimestre do ano passado, no segundo trimestre de 2023, a Petrobras anunciou um lucro de quase 30 bilhões de reais. Há 2 anos atrás, a Petrobras era a empresa que mais distribuía lucro no mundo, distribuía mais lucro do que a Microsoft, que a Amazon. A empresa citou eventos extraordinários, não recorrentes, para explicar esse rombo gigantesco. Falou de um acordo com o CARF de 12 bilhões, que era grande, de dívidas do exterior, da disparada do dólar. Eu sei lá. Às 11 da manhã, a diretoria da Petrobras vai fazer uma teleconferência para explicar esse rombo gigantesco. O ADR da Petrobras já está caindo 1,30% em Nova York agora. Daqui a pouco também vai sair o IPCA, a inflação oficial do Brasil. Muito importante pro rumo dos juros e, consequentemente, pro dólar, né? Não tem conversa. Se a inflação vier salgada, se voltar a subir, acelerar, tem que subir os juros, senão o dólar dispara mais. Bom, falando em dólar, lá fora, o índice do dólar, o DXY, tá no 0 a 0, tá? O barril Brent de petróleo tá subindo 0,2, tá? 79,30 e o minério de ferro ficou no 0 a 0 essa madrugada em Dalian. A temporada de balanços continua aqui no Brasil. E, gente, não se esqueça, quarta-feira que vem, dia 14, eu vou fazer uma masterclass gratuita na New Cursos. Aprenda a língua do dinheiro, economia. Corra, cadastre-se, as vagas estão acabando, são só 10 mil vagas, já tem 8 mil inscritos, é aula boa e grátis. NIU. Pois é, o Brasil está muito mais indo ladeira abaixo, junto com suas empresas estatais e outras coisas, do que subindo. O governo Lula está levando o lema de socialismo muito à risca e isso aí está prejudicando todo mundo, inclusive o próprio Lula, que não está nem um pouquinho com moral, né? Mas vamos voltar para a galera que diz que é tropa, que é amor, que é paz e que adora todo mundo. Parece que isso é uma mentira. Teve o quê, galera? Assim a gente pode falar as eleições para a Prefeitura de São Paulo. E ao contrário do que muita gente esperou, a galera que faz parte do Boulos, os marqueteiros, xingaram o Pablo Marçal de babaca. Pois é, quem são eles para xingar o Pablo Marçal de babaca, exatamente? E isso correu muito solto na internet. Dá uma olhada no vídeo e vocês vão entender o quanto são amorosos. Isso aí eu acho que a gente tá entendendo errado. Deve ser um símbolo de carinho, chamar as pessoas de babaca, já que, assim, né, o PT é o símbolo do amor. Psicopata! Deixa ele falar, a estratégia da esquerda, fala em cima, pô. Então é o seguinte, está acontecendo. A cidade de São Paulo está infestada de comunistas, esses esquerdistas malucos. Eles querem tomar essa cidade de volta. Não vão tomar. Você percebe claramente a estratégia. O Datena, ele queria ser vice da Tabata, não deu certo. E ser vice do Boulos, não deu certo. E aqui eles fizeram uma jogada. Abaca mentiroso! Deixa ele falar, pô. Psicopata! Deixa ele falar, a estratégia da esquerda, fala em cima, pô. Vocês estão vendo, né? Que palhaçada, que atrocidade, que virou isso.
Mas como é amor puro, eu acho que o governo e todo mundo vai deixar essas ofensas bem de lado. E ao contrário do que aconteceu com o próprio Luciano Huck, né, que a gente viu que chamou o cara de esquerdopata, ele recebeu um pedido de prisão domiciliar. Será que esse cara também vai receber esse pedido, já que ele atacou uma pessoa e insultou ela? Pois é. É uma dúvida, mas, como eu disse para vocês, para uns é uma medida, para outros é outra coisa totalmente diferente, né? É aquela coisa, é um peso e uma medida para a situação. Mas o Metrópolis põe. Após o debate da Band, na quinta-feira, o coach Pablo Marçal voltou a atacar o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, e o acusou abertamente de ser um usador de cocaína. A declaração foi dada em uma entrevista a jornalistas na saída do estúdio da emissora. Aliados de Boulos acompanhavam então a entrevista e ouviram declarações de Marçal. Ele foi chamado de filho da puta por um dos pessoalistas e o marqueteiro de Boulos, Lula Guimarães, também xingou o candidato do PRTB. Pois é, babaca, mentiroso, psicopata, gritou então Guimarães. Como eu disse pra vocês não vão ver o cara tá aí andando com uma tornozeleira dentro de casa, né? É o peso e uma medida para cada uma das situações, né? Mas, infelizmente, esse é o Brasil que a gente vive. Mudar vai ser difícil, mas é isso. A gente espera que as coisas melhorem. Pelo menos que sejam mais dignas, né? Porque dignidade é uma coisa que tá faltando ultimamente pros brasileiros e até mesmo em quase todos os setores que a gente pode falar do Brasil. Tanto político quanto econômico, e aí vocês sabem o resto que também tá faltando, né? Pois é, gente. A gente vai ficando com vocês nesse vídeo de hoje. Tem que avisar pra vocês que eu soltei um vídeo hoje cedo falando sobre essa questão do Pablo Marçal, tá? Junto com a campanha eleitoral da presidência da Prefeitura de São Paulo. Só que, infelizmente, a Band não deixou eu publicar nenhum dessas campanhas que aconteceu, nenhuma fala do Pablo Marçal, a Band deixou eu publicar, então vou fazer para vocês um vídeo hoje, mais tarde, querendo ou não, fazendo as mesmas falas que ele, ou seja, vou traduzir para vocês e vou falar, resumindo. A informação não vai faltar não, mesmo que as emissoras não queiram que a gente publique essas falas. Vocês sabem. Fica aqui então que vocês vão entender tudo daqui a pouco, mais tarde. Um beijo e até lá.